Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo do Trabalho e hoje nós vamos falar sobre profissionais acima de 50 anos. A gente sabe que há alguns anos, ou muitos anos, ou desde há muitos anos, os profissionais mais velhos, eles começam a ser discriminados pelo mercado de trabalho. E depois, algumas empresas começaram a perceber que eles poderiam ser mais e melhor aproveitados. E houve um movimento nesse sentido. Porém, é uma coisa ainda muito insípida e que não funciona muito bem. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. A gente sabe, e pela minha própria experiência, que muitos desses profissionais, essas pessoas que têm um pouco mais de idade, eles têm muito mais experiência no mercado de trabalho, experiência de vida, e estão no auge da sua capacidade intelectual e física, né? Então não tem por que essas pessoas serem discriminadas dessa maneira. Eu lembro que há muitos anos, quando eu era responsável por uma área numa empresa, e eu optei por contratar duas pessoas mais velhas. Uma tinha 60 anos e a outra tinha 63 anos. A gente tinha traçado o perfil para essa vaga e eles se encaixavam muito bem, eram pessoas muito dispostas. Só que eu entrei em conflito com o gerente de RH porque ela não queria contratá-los exatamente por causa da idade. E eu disse que naquele caso a idade não faria tanta diferença, muito pelo contrário, ela só teria a ajudar. Mas ela estava muito presa a uma faixa etária que ela havia determinado. E eu tive que me impor e até mesmo me responsabilizar por essas contratações, porque eu achei que eles realmente iriam desempenhar muito bem aquela função para a qual nós estávamos precisando. E deu certo, eu estava certo naquela ocasião, e eles se tornaram os dois melhores e mais produtivos funcionários da equipe. Então é uma coisa assim que eu acho que quando você determina a idade da pessoa num perfil de vaga, ela é muito relativa, ou então ela tem que ser muito específica. Às vezes você não pode realmente contratar uma pessoa com mais idade, por exemplo, em casos de trabalhos braçais, trabalhos muito pesados, claro, porque aí a idade, né, influi, o físico já não é mais o mesmo. Então talvez aí poderia haver alguma restrição. Mas em outros casos, onde o trabalho é mais intelectual ou de relações com o mercado, não há por que você restringir tanto o fator idade. Nessa época, algumas empresas já estavam com movimentos para contratar pessoas assim com mais idade, exatamente pelos motivos que eu citei. No final, acabou dando tudo certo e a coisa aconteceu. Mas também esse vídeo, que me ocorreu de falar disso agora nesse momento, porque aconteceu uma outra coisa. A questão da pandemia. A pandemia, ela provocou muitas demissões em todos os setores, em todas as faixas etárias. Ela ela foi democrática, né? Ninguém se salvou. Só que agora que o mercado está voltando, está acontecendo uma coisa muito complicada para essas pessoas mais velhas, que é um preconceito. Elas estão sendo discriminadas, não só pelo fator idade em si, mas porque eles são agora considerados grupo de risco. Então, profissionais que perderam seus empregos e que poderiam estar voltando para esses mesmos empregos estão sofrendo essa discriminação e não sendo contratados. Eu vi uma pesquisa essa semana passada sobre isso, e também foi uma das coisas que me alertou para voltar a esse tema. A gente precisa entender que continua valendo, as pessoas precisam tomar cuidado, tanto os jovens quanto os mais velhos. A gente sabe que a
essa doença, o Covid-19, ele está pegando todo mundo, né? A gente tem que ter um certo cuidado com as pessoas mais velhas, aquelas que estão mais vulneráveis, mas nós já sabemos que quando ela atinge todo mundo, o fator de risco é igual para o mais jovem e para o que tem mais idade, desde que todas as medidas sejam tomadas, medidas profiláticas e de proteção, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e evitar que realmente essas pessoas continuem sendo discriminadas, que a gente volte lá para trás, né? A gente já sabe que é difícil, são duas faixas etárias que têm muita dificuldade no mercado de trabalho, são as pessoas mais jovens e as mais velhas, né? O mercado de trabalho é muito pessoal, muita gente, profissionais de RH, gostam de trabalhar num caminho de segurança, né, nessa questão, e a gente tem que abrir os olhos para outras coisas, para as capacidades, para os potenciais das pessoas, olhar mais para o ser humano e menos para o mercado de trabalho. A gente tem que entender que a gente tem que contratar quem é a melhor pessoa e a que possivelmente, potencialmente, será mais produtiva para aquela determinada vaga. Tá certo? Então esse é o recado que a gente queria deixar hoje aqui e alertar para esse fato. E não discrimine ninguém. Olhe a contratação da pessoa pela sua capacidade, pelos seus conhecimentos e pelos potenciais que ela tem. Tá bem? Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.